Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos ao nosso projeto Lovecraft, sábado 16 de dezembro. Bem-vindo a todos, já os antigos seguidores, os membros, já temos alguns, e aqueles que estão passando por aqui pela primeira vez. Aí eu, como sempre, peço o que todo mundo pede: likes, que não custa nada, já dá o like de uma vez, melhora para nós aqui, expõe o canal a mais gente, né? Compartilhamento também, e os comentários, como sempre, o melhor que vocês podem fazer. Então, é isso aí. Vamos agora para o nosso... avançando, quase chegando ao fim do projeto Lovecraft. Hoje eu vou postar 2 textos dele, que são... na realidade, é o clérigo, The Evil Clergyman, o clérigo maligno, né? Isso daí não é exatamente um conto. Ele acabou virando um conto, mas é até assim, o Lovecraft escreveu uma carta para um amigo dele, o Bernard Austin Dwyer. Ele já tinha escrito, ele tem várias cartas para esse cara, ele tem uma famosa que ele comenta sobre a infelicidade dele, está vivendo em Red Hook, é até um gancho, um hook, para vocês darem uma lida no Horror em Red Hook. Mas nessa ele escreveu, e no texto, na carta, ele colocou esse texto como se fosse assim uma ideia para posterior transformação num conto. O que aconteceu, isso foi em 33, né? Final de 33. O que aconteceu é que o Dwyer, ele não chegou a ser exatamente um escritor, ele escreveu uns pouquíssimos textos, um pulpzinho que ele mandou lá para o Weird Tales, mas ele não era exatamente um escritor. Ele ficou muito mais famoso por ser amigo do Lovecraft, né? Então, o que fez o Dwyer? Pegou esse texto, esse esboço que o Lovecraft colocou na carta para ele, deu uma arrumada, ele transformou numa história e mandou para o Weird Tales. Aí a Weird Tales, já em 39, já depois da morte do H.P. Lovecraft, aí era mole, né? Também que assim, que depois que ele morreu, ele virou cult. E aí ele acabou sendo publicado, o Clérigo Maligno, na Weird Tales, mas é um texto pequenininho. Eu coloquei aqui como um bônus, né? Como um bônus para vocês, né? E o outro texto, esse sim é um conto, e é um conto do ciclo do mito Cthulhu. É A Coisa na Soleira da Porta, The Thing on the Doorstep. É de 33 também. Foi publicado na Weird Tales já no ano da morte do mestre, em janeiro de 37. Levou 4 anos. Realmente a coisa não era fácil para o Lovecraft conseguir publicar, por mais maravilhosos fossem os textos. Tem tanta coisa não tão maravilhosa assim na Weird Tales, né? Mas, bom, não dá para cuspir no prato que se comeu, né? Então acabou que, se não fosse o Weird Tales, eu não sei o que teria sido da carreira do Lovecraft, de qualquer forma. Mas aí esse conto, A Coisa na Soleira da Porta, foi publicado em 37, no início, já em janeiro de 37. Vocês lembram dos comentários? O que eu vou falar sobre essa obra? Vocês lembram que nas 2 últimas postagens eu venho comentando, já postagens de 32, 33, que o Lovecraft estava numa espécie de crise criativa, né? Ele estava na dúvida se ele escrevia com um jeitão e direcionado para o público pulp da Weird Tales, ou se ele tentava escrever coisa mais densa, assim, na linha de livro de fato, né? De literatura mais convencional. E acontece que ele tentou algumas vezes, e daí fez várias tentativas. Nessa, no caso aqui da Coisa na Soleira da Porta, ele aparentemente não, vocês vão perceber nitidamente que ele apostou no formato pulp, de fato, que estava fazendo bastante sucesso, né? Nesse período aí, o Howard começou a publicar as histórias do Conan, e por aí vai. E então é um conto muito interessante, mas ele
excelente até, mas por padrão Weird Tales, padrão Pulp Magazine, não exato. Não é a melhor obra dele, mas eu não diria que tem nenhum defeito, apenas ele formatou ela desse jeito voltada para o público pulp para a mídia que ele foi finalmente publicado, né? Ele escreveu rapidamente, levou, salvo engano, 3 dias para escrever esse conto. Mas ele também não ficou lá muito feliz com o resultado, né? E aí o que que aconteceu? Aí que vem de novo o Bernard Austin Dwyer. Aquele mesmo cara que eu comentei ainda agorinha, que foi o que transformou aquele pedaço de carta no conto O Clérigo Maligno, foi o cara também que mandou esse conto, A Coisa na Soleira da Porta, para os editores da Weird Tales. E funcionou, eles foram, e acabou sendo publicado, né? Que é uma história interessante, né? Tudo que tem aqui em torno da vida e da carreira do Lovecraft é realmente muito interessante. Então, o que tem de mais assim a comentar desse conto? Aquele típico aspecto Lovecraftiano da época, né? Em que as coisas todas se referenciam ao mito Cthulhu. As coisas vão. É um jeito muito bacana de criar, né? Inclusive é uma forma, na minha visão pelo menos, que passa para o leitor uma noção de realidade, porque são feitas referências na escrita. Isso acontece em muitos contos do Lovecraft. São feitas referências na escrita que tanto referenciam a fatos históricos reais como a aspectos do mito Cthulhu, coisas que foram mencionadas em outras obras, personagens que estão em outras obras. Isso tudo misturado, embaralhado, conectado, fica meio indistinguível o que é mito Cthulhu ou Dreamlands e o que é realidade, né? Muito bacana. Então, nesse daí, tu tens passado na Nova Inglaterra, é o único caso em que não é passado em Massachusetts ou Vermont, aquela na Rhode Island, na regiãozinha propriamente dita do Lovecraft. Parte da trama rola no Maine. Maine, lá o quintal do Stephen King. Então, a parte mais macabra da história ela se desenrola lá no Maine. Mas é Nova Inglaterra, de qualquer forma. Vocês têm aí imbricados, recentemente a gente narrou A Sombra sobre Innsmouth, aquela galera lá, meio peixe, meio gente, aquele cheiro estranho. Isso aparece aqui, o personagem principal vem de Innsmouth, aí começa a ter essas referências cruzadas. Isso é que é o bacana da obra do Lovecraft. Outra coisa que também eu sempre menciono, e é bastante legal, é essa coisa como é que um horror, eu até comentei isso na vez passada, né, que uma bruxa antigamente era uma simples bruxa, quando passa pela mão do Lovecraft vira uma outra coisa. Aqui é a mesma coisa, essa história é uma história sobre possessão, eu diria sobre metempsicose, mas isso é um termo que nem todo mundo está familiarizado. Tem um conto muito interessante, a gente acaba narrando, do Théophile Gautier, que chama Metempsicose. Metempsicose no sentido da transferência de almas. Não deixa de ser uma possessão. Mas, dito assim, isso parece um tema, não é batido, que não é assim tão corriqueiro na literatura de horror, mas é um tema que existe, né? Já tem vários outros. Tem filmes assim, tem vários filmes, muito bons até, sobre o tema metempsicose ou troca de almas. É o tema desse conto aqui, A Coisa na Soleira da Porta. Mas leitura Lovecraft. Esqueci de falar, essas imbricadas de uma coisa com outra, das referências, tem inclusive uma menção àquela pedra negra lá do que a gente narrou aqui, né? Que é do Círculo Lovecraft, está aqui um conto que a gente narrou, né? A Pedra Negra do Howard, foi um pedido de seguidor. Então,
ele é mencionado, era o personagem, um dos personagens principais da história lá da Pedra Negra, ele é mencionado nesse conto aqui. Isso é o modus operandi, né, do Círculo Lovecraft, essas referências cruzadas, né? O nome do personagem, tem dois protagonistas nessa história, né? Isso é a relação de dois amigos que explica pela palavra desses dois amigos que rola todo o conto. E o nome de um deles é Pickman, Edward Pickman, é uma referência ao Pickman do modelo de Pickman. Não é a mesma figura, né? Mas é uma homenagem, uma referência. Então, isso aí que eu tinha para comentar com vocês sobre o nosso conto de hoje. Bom, nós estamos chegando no final, mais adiante nós vamos discutir que caminhos vamos seguir, né? Já teve um seguidor hoje que levantou essa bola. O que vamos fazer quando acabar? Faltam, na realidade, 2 obras do Lovecraft para terminar. Na realidade, faltam 3. Né? Na realidade, faltam 3 porque você tem o livro, mas o livro é um conto inacabado, eu vou colocar, possivelmente vou botar como bônus também. E um dos melhores de todos, que é A Sombra que Veio do Tempo. Esse não é o último, esse é o penúltimo, mas o último é o Haunted of the Dark, que nós já postamos lá no início e que foi, dada a repercussão enorme que teve para os padrões aqui do canal, né, teve milhares de views, foi o que deu o start para o canal começar a crescer. E que eu estou pensando aqui, depois a gente volta a conversar, mas eu estou pensando em fazer mais uma postagem para encerrar o projeto, com o livro e A Sombra que Veio do Tempo, e eu boto o link da última obra, esse Haunter of the Dark, né? O Viajante das Trevas, o Assombrador das Trevas, são vários títulos possíveis, né? Várias traduções. E vou deixar para repostar na data de aniversário da morte do Lovecraft, lá em março, né? 15 de março, se não me falha a memória. E eu termino com mais uma postagem, mais um sábado ainda em dezembro, ainda esse ano, a gente termina o projeto Lovecraft. Aí eu vou botar uma enquetezinha, alguma consulta para vocês, qual o caminho que nós vamos. Tem várias possibilidades, né? Nós vamos seguir e o Lovecraft não vai desaparecer. É isso daí que eu tinha para vocês hoje, então vamos aí com essa dose dupla, o Clérigo Maligno e A Coisa na Soleira da Porta, ambos com uma intimamente relacionados com o Dwyer, né? Ele foi responsável na prática pela publicação das 2 obras, né? Então forma aqui um conjuntinho, tem algo que conecta os dois textos, né? E é isso aí. E na quarta que vem, Interlúdio de Horror, lá no dia 20, né? Nós vamos ao segundo, que já está, não tem mais como perder. Vai a segunda enquete, ficou disparado desde o início, Clive Barker. Então já até preparei. O INI não está pronto ainda, mas já está preparado, praticamente bem encaminhado a postagem do Interlúdio de Horror da quarta que vem, vai ser Clive Barker. Não vou dizer mas é a escolha óbvia para começar a falar de Clive Barker. Então aí vocês já podem saber qual que é a obra, né? Mas é isso aí. Um abração para vocês, likes, comentários e compartilhamentos. Obrigado a todo mundo. E vamos lá. Dose dupla de H.P. Lovecraft. Olá, amigos e seguidores do canal. Bem-vindos ao nosso projeto Lovecraft, sábado 16 de dezembro. Bem-vindo a todos, os antigos seguidores, os membros, já temos alguns. E aqueles que estão passando por aqui pela primeira vez, aí eu, como sempre, peço o que todo mundo pede.
likes, que não custa nada, já dá o like de uma vez, melhora para nós aqui, expõe o canal a mais gente, né? Compartilhamento também e os comentários, como sempre, o melhor que vocês podem fazer. Então, é isso aí. Vamos agora para o nosso... avançando, quase chegando ao fim do projeto Lovecraft. Hoje eu vou postar 2 textos dele, que são... na realidade, é o clérigo, The Evil Clergyman, o clérigo maligno, né? Isso daí não é exatamente um conto. Ele acabou virando um conto, mas é até assim... O Lovecraft escreveu uma carta para um amigo dele, o Bernard Austin Dwyer. Ele já tinha escrito, ele tem várias cartas para esse cara, ele tem uma famosa que ele comenta sobre a infelicidade dele, está vivendo em Red Hook, é até um gancho, um hook, para vocês darem uma lida no Horror em Red Hook. Mas nessa ele escreveu, e no texto, e na carta, ele colocou esse texto como se fosse assim uma ideia para posterior transformação num conto. O que aconteceu, isso foi em 33, né? Final de 33. O que aconteceu é que o Dwyer, ele não chegou a ser exatamente um escritor, ele escreveu uns pouquíssimos textos, um pulpzinho que ele mandou lá para o Weird Tales, mas ele não era exatamente um escritor. Ele ficou muito mais famoso por ser amigo do Lovecraft, né? Então, o que fez o Dwyer? Pegou esse texto, esse esboço que o Lovecraft colocou na carta para ele, deu uma arrumada, ele transformou numa história e mandou para o Weird Tales. Aí a Weird Tales, já em 39, já depois da morte do H.P. Lovecraft, aí era mole, né? Também que assim, que depois que ele morreu, ele virou cult. E aí ele acabou sendo publicado, o Clérigo Maligno, na Weird Tales, mas é um texto pequenininho. Eu coloquei aqui como um bônus, né? Como um bônus para vocês, né? E o outro texto, esse sim é um conto, e é um conto do ciclo do mito Cthulhu. É A Coisa na Soleira da Porta, The Thing on the Doorstep. É de 33 também. Foi publicado na Weird Tales já no ano da morte do mestre, em janeiro de 37. Levou 4 anos. Realmente a coisa não era fácil para o Lovecraft conseguir publicar, por mais maravilhosos que fossem os textos. Tem tanta coisa não tão maravilhosa assim na Weird Tales, né? Mas, bom, não dá para cuspir no prato que se comeu, né? Então acabou que, se não fosse o Weird Tales, eu não sei o que teria sido da carreira do Lovecraft, de qualquer forma. Mas aí esse conto, A Coisa na Soleira da Porta, foi publicado em 37, no início, já em janeiro de 37. Vocês lembram dos comentários? O que eu vou falar sobre essa obra? Vocês lembram que nas 2 últimas postagens eu venho comentando, já postagens de 32, 33, que o Lovecraft estava numa espécie de crise criativa, né? Ele estava na dúvida se ele escrevia com jeitão e direcionado para o público pulp da Weird Tales, ou se ele tentava escrever coisa mais densa, assim, na linha de livro de fato, né? De literatura mais convencional. E acontece que ele tentou algumas vezes, e daí fez várias tentativas. Nessa, no caso aqui da Coisa na Soleira da Porta, ele aparentemente não, vocês vão perceber nitidamente que ele apostou no formato pulp, de fato, que estava fazendo bastante sucesso, né? Nesse período aí, o Howard começou a publicar as histórias do Conan e por aí vai. E então é um conto muito interessante, mas ele é excelente até, mas por padrão Weird Tales, padrão Pulp Magazine. Não é a melhor obra dele, mas eu não diria que tem nenhum defeito, apenas ele formatou ela desse jeito, voltado para o público pulp
e para a mídia que ele foi finalmente publicado, né? Ele escreveu rapidamente, levou, salvo engano, 3 dias para escrever esse conto, mas ele também não ficou lá muito feliz com o resultado, né? E aí o que que aconteceu? Aí que vem de novo o Bernard Austin Dwyer, aquele mesmo cara que eu comentei ainda agorinha, que foi o que transformou aquele pedaço de carta no conto O Clérigo Maligno, foi o cara também que mandou esse conto, A Coisa na Soleira da Porta, para os editores da Weird Tales. E funcionou, eles foram, e acabou sendo publicado, né? Que é uma história interessante, né? Tudo que tem aqui em torno da vida e da carreira do Lovecraft é realmente muito interessante. Então, o que tem de mais assim a comentar desse conto? Aquele típico aspecto Lovecraftiano da época, né? Em que as coisas todas se referenciam ao mito Cthulhu. As coisas vão. É um jeito muito, muito bacana de criar, né? Inclusive é uma forma, na minha visão pelo menos, que passa para o leitor uma noção de realidade, porque são feitas referências na escrita, isso acontece em muitos contos do Lovecraft. São feitas referências na escrita que tanto referenciam a fatos históricos reais como a aspectos do mito Cthulhu, coisas que foram mencionadas em outras obras, personagens que estão em outras obras. Isso tudo misturado, embaralhado, conectado, fica meio indistinguível o que é mito Cthulhu ou Dreamlands e o que é realidade, né? Muito bacana. Então, nesse daí, tu tens passado na Nova Inglaterra, é o único caso em que não é passado em Massachusetts ou Vermont, aquela na Rhode Island, a regiãozinha propriamente dita do Lovecraft. Parte da trama rola no Maine. Maine, lá o quintal do Stephen King. Então, não é a parte mais macabra da história, ela se desenrola lá no Maine. Mas é Nova Inglaterra, de qualquer forma. Vocês têm aí imbricados, recentemente a gente narrou a sombra sobre Innsmouth, aquela galera lá, meio peixe, meio gente, aquele cheiro estranho. Isso aparece aqui, o personagem principal vem de Innsmouth, aí começa a ter essas referências cruzadas. Isso é que é o bacana da obra do Lovecraft. Outra coisa que também eu sempre menciono, e é bastante legal, é essa coisa como é que um horror, eu até comentei isso na vez passada, né, que uma bruxa antigamente era uma simples bruxa, quando passa pela mão do Lovecraft vira uma outra coisa. Aqui é a mesma coisa, essa história é uma história sobre possessão, eu diria sobre metempsicose, mas isso é um termo que nem todo mundo está familiarizado. Tem um conto muito interessante, a gente acaba narrando, do Théophile Gautier, que chama Metempsicose. Metempsicose no sentido da transferência de almas. Não deixa de ser uma possessão. Mas, dito assim, isso parece um tema, não é batido, que não é assim tão corriqueiro na literatura de horror, mas é um tema que existe, né? Já tem vários outros. Tem filmes assim, tem vários filmes, muito bons até, sobre o tema metempsicose ou troca de almas. É o tema desse conto aqui, A Coisa na Soleira da Porta. Mas leitura Lovecraft. Esqueci de falar, essas imbricadas de uma coisa com outra, das referências, tem inclusive uma menção àquela pedra negra lá do que a gente narrou aqui, né? Que é do Círculo Lovecraft, está aqui um conto que a gente narrou, né? A Pedra Negra do Howard, foi um pedido de seguidor. Então, ele é mencionado, era o personagem dos personagens principal da história lá da Pedra Negra, ele é mencionado nesse conto aqui. Isso é o modus operandi, né, do Círculo Lovecraft, essas referências cruzadas, né?
O nome do personagem, tem dois protagonistas nessa história, né? É a relação de dois amigos que explica pela palavra desses dois amigos que rola todo o conto. E o nome de um deles é Pickman, Edward Pickman, é uma referência ao Pickman do modelo de Pickman. Não é a mesma figura, né? Mas é uma homenagem, uma referência. Então, isso aí que eu tinha para comentar com vocês sobre o nosso conto de hoje. Bom, nós estamos chegando no final, mais adiante nós vamos discutir para que caminhos vamos seguir, né? Já teve um seguidor hoje que levantou essa bola. O que vamos fazer quando acabar? Faltam, na realidade, 2 obras do Lovecraft para terminar. Na realidade, faltam 3. Né? Na realidade, faltam 3 porque você tem o livro, mas o livro é um conto inacabado, eu vou colocar, possivelmente vou botar como bônus também. E um dos melhores de todos, que é A Sombra que Veio do Tempo. Esse não é o último, esse é o penúltimo, mas o último é o Haunted of the Dark, que nós já postamos lá no início e que foi, dada a repercussão enorme que teve para os padrões aqui do canal, né? Teve milhares de views, foi o que deu o start para o canal começar a crescer. E que eu estou pensando aqui, depois a gente volta a conversar, mas eu estou pensando em fazer mais uma postagem para encerrar o projeto, com o livro e A Sombra que Veio do Tempo, e eu boto o link da última obra, esse Haunter of the Dark, né? O Viajante das Trevas, o Assombrador das Trevas, são vários títulos possíveis, né? Várias traduções. E vou deixar para repostar na data de aniversário da morte do Lovecraft, lá em março, né? 15 de março, se não me falha a memória. E eu termino com mais uma postagem, mais um sábado ainda em dezembro, ainda esse ano, a gente termina o projeto Lovecraft. Aí eu vou botar uma enquetezinha, alguma consulta para vocês, qual o caminho que nós vamos. Tem várias possibilidades, né? Nós vamos seguir e o Lovecraft não vai desaparecer. É isso daí que eu tinha para vocês hoje, então vamos aí com essa dose dupla, o Clérigo Maligno e A Coisa na Soleira da Porta, ambos com uma intimamente relacionados com o Dwyer, né? Ele foi responsável na prática pela publicação das 2 obras, né? Então forma aqui um conjuntinho, tem algo que conecta os dois textos, né? E é isso aí. E na quarta que vem, Interlúdio de Horror, lá no dia 20, né? Nós vamos ao segundo, que já está... Não tem mais como perder. Vai a segunda enquete, ficou disparado desde o início, Clive Barker. Então eu já até preparei. O INI não está pronto ainda, mas já está preparado, praticamente bem encaminhado a postagem do Interlúdio de Horror da quarta que vem, vai ser Clive Barker. Não vou dizer mas é a escolha óbvia para começar a falar de Clive Barker. Então aí vocês já podem saber qual que é a obra, né? Mas é isso aí. Um abração para vocês, likes, comentários e compartilhamentos. Obrigado a todo mundo. E vamos lá. Dose dupla de H.P. Lovecraft. O Clérigo Maligno, 1933, H.P. Lovecraft. O compartimento no sótão me foi mostrado por um homem sério e de aspecto inteligente, com roupas sóbrias e barba platinada, que me falou nestes termos. Sim, ele viveu aqui, mas eu não aconselho você a fazer nada. Sua curiosidade pode torná-lo irresponsável. Nós nunca vimos aqui à noite. E é somente por causa dele que agimos assim. Você sabe o que ele fez. Aquela sociedade abominável se incumbiu de tudo, afinal, e nós não sabemos onde ele está sepultado. Não havia meios pelos quais a lei ou qualquer outro poder pudesse atingir a sociedade.
Eu espero que você não fique até depois de escurecer. E imploro para que deixe aquela coisa sobre a mesa. A coisa que se parece com uma caixa de fósforos. Deixe onde está. Nós não sabemos o que é, mas suspeitamos que tenha algo a ver com o que ele fez. Nós evitamos até mesmo olhar para ela muito fixamente. Após algum tempo, o homem me deixou sozinho no quarto do sótão. O lugar estava muito sujo e empoeirado e tinha apenas uma mobília primitiva, mas era dotado de uma organização que revelava não se tratar dos aposentos de um morador de cortiço. Havia prateleiras cheias de livros clássicos e de teologia, e outra estante contendo tratados de magia, Paracelso, Alberto Magnus, Tritêmio, Hermes Trismegisto, Borellus e alguns outros escritos em estranhos alfabetos, cujos títulos não pude decifrar. A mobília era muito simples. Havia uma porta, mas dava somente para um armário embutido. A única saída era a abertura no chão, para a qual a escada rústica e íngreme dava. As janelas eram em olho de boi, e as negras vigas de carvalho comunicavam uma antiguidade inacreditável. Claramente aquela casa era do velho mundo. Eu parecia saber onde estava, mas não consigo me recordar de nada do que conhecia na época. Certamente a cidade não era Londres. Minha impressão é de uma pequena localidade portuária. O diminuto objeto sobre a mesa fascinou-me intensamente. Eu parecia saber o que fazer com ele, pois tirei uma lanterna elétrica, ou o que parecia ser uma, do meu bolso e com nervosismo testei o seu facho. A luz não era branca, e sim violeta, e parecia-se menos com uma verdadeira luz do que com algum tipo de bombardeamento radioativo. Lembro-me de que não a considerava uma lanterna comum. De fato, eu tinha uma lanterna comum em outro bolso. Estava escurecendo, e os antigos telhados e chaminés do lado de fora pareciam muito estranhos através dos vidros das janelas em olho de boi. Finalmente, reuni coragem e posicionei o pequeno objeto sobre a mesa apoiado em um livro. Depois dirigi os raios da peculiar luz violeta para ele. A luz agora parecia mais uma chuva ou saraivada de pequeninas partículas violáceas do que um facho contínuo. À medida que as partículas atingiam a superfície vítrea no centro do estranho dispositivo, elas pareciam produzir um ruído crepitante, como o faiscar de um tubo de vácuo através do qual passassem fagulhas. A escura superfície vítrea exibiu uma claridade rosada e uma vaga silhueta branca pareceu tomar forma no seu centro. Então eu notei que não estava sozinho no quarto e guardei o projetor de raios novamente em meu bolso. Mas o recém-chegado não falou nada, nem eu ouvi qualquer som durante todos os momentos que imediatamente se seguiram. Tudo era uma pantomima de sombras, como se fossem vistas de grande distância através de alguma bruma intersticial. Embora, por outro lado, o recém-chegado e todos os que apareceram subsequentemente se avultassem grandes e contíguos, como se estivessem ao mesmo tempo próximos e distantes, seguindo alguma geometria anormal. O recém-chegado era um homem magro e escuro, de estatura mediana, trajando o hábito clerical da igreja anglicana. Aparentava ter por volta de 30 anos, com uma compleição amarelada e olivácea, e feições bastante agradáveis, mas uma testa anomalamente alta. Seus cabelos negros eram bem aparados e cuidadosamente penteados, e ele estava bem barbeado, embora tivesse o queixo sombreado por uma intensa profusão de barba. Usava óculos sem aros com hastes de aço. Sua constituição física e características faciais eram como as de outros clérigos que eu havia conhecido, mas tinha uma testa muito mais alta e era mais escuro e tinha um olhar mais inteligente e também mais sutil e dissimuladamente maligno. Naquele momento, após ter simplesmente acendido uma fraca lamparina a óleo, eu parecia nervoso. E antes que eu me desse conta, o homem já estava atirando todos os seus livros de magia numa lareira no lado do aposento em que ficava a janela, onde a parede tinha uma brusca inclinação, a qual eu não havia notado antes.
As labaredas devoraram os volumes com avidez, saltando para o alto em curiosas cores e emitindo odores indescritivelmente repulsivos à medida que as folhas, preenchidas por estranhos hieróglifos e as encadernações carunchadas sucumbiam ao elemento devastador. De repente percebi que havia outros no quarto, homens de aparência séria, vestindo hábitos clericais, um dos quais usava a estola e os calções à altura dos joelhos de um bispo. Embora eu não conseguisse ouvir nada, podia ver que eles traziam uma decisão de suma importância para o que havia chegado primeiro. Pareciam odiá-lo e temê-lo ao mesmo tempo, e ele aparentava retribuir esses sentimentos. Seu rosto adotou uma expressão severa, mas eu pude ver que sua mão direita tremia no momento em que ele apertou o encosto de uma cadeira. O bispo apontou para a estante vazia e para a lareira, onde as chamas haviam morrido em meio a uma massa carbonizada e irreconhecível, e parecia repleto de um peculiar desprezo. O primeiro a chegar então deu um sorriso irônico e estendeu sua mão esquerda para o pequeno objeto sobre a mesa. Todos então pareceram atemorizados. A procissão de clérigos começou a descer em fila pelos degraus íngremes, através do alçapão no assoalho, virando-se e fazendo gestos ameaçadores ao partir. O bispo foi o último a se retirar. O primeiro a chegar então foi até um armário no lado mais interno do quarto e extraiu um rolo de corda. Subindo numa cadeira, ele prendeu uma das extremidades da corda em um gancho na grande viga central de carvalho negro e começou a fazer um laço com a outra ponta. Compreendendo que ele estava para se enforcar, comecei a avançar para dissuadi-lo ou salvá-lo. Ele me viu e interrompeu seus preparativos, olhando para mim com uma espécie de triunfo que me desconcertou e perturbou. Lentamente ele desceu da cadeira e começou a se aproximar de mim, com um sorriso francamente lupino no seu rosto sombrio e de lábios finos. Senti-me por algum motivo em perigo mortal e lancei mão do peculiar projetor de raios como uma arma de defesa. Porque pensei que ele poderia me ajudar, eu não sei. Liguei-o bem no rosto dele e vi suas feições amareladas brilharem, de início com uma luz violeta e depois rosada. Sua expressão de exultação lupina começou a ser repelida por um olhar de medo profundo, que, no entanto, não substituiu inteiramente a exultação. Ele parou a meio caminho, então, agitando seus braços selvagemmente no ar, começou a cambalear para trás. Vi que ele estava se aproximando do alçapão aberto no chão e tentei dar um grito de alerta, mas ele não me ouviu. No instante seguinte, deu uma súbita guinada para trás, atravessou a abertura e sumiu de vista. Foi com dificuldade que avancei em direção à escada, mas quando cheguei ali não encontrei nenhum corpo destroçado no piso abaixo. Em vez disso, ouvi um tropel de pessoas subindo com lanternas, pois o encanto de fantasmagórico silêncio fora rompido. E novamente eu ouvi sons e vi imagens normalmente tridimensionais. Algo havia evidentemente atraído uma multidão àquele local. Teria havido algum barulho que eu não escutara? Em um átimo, as duas pessoas, simples aldeões aparentemente, que vinham mais à frente do grupo, me viram. E se detiveram paralisados. Um deles deu um grito alto e reverberante. Ah! Ezio! De novo! Então todos deram meia volta e fugiram em desvario. Todos, menos um, digo. Quando a multidão se foi, eu vi o homem sério, barbado, que havia me conduzido àquele local, parado sozinho com uma lanterna. Ele me fitava ofegante e fascinado, mas não parecia ter medo. Então começou a subir os degraus e juntou-se a mim no sótão. Ele falou. Então, você não deixou aquilo onde estava. Eu lamento. Sei o que aconteceu. Já aconteceu antes, mas o homem ficou assustado e se matou. Você não deveria tê-lo feito voltar. Você sabe o que ele quer, mas não deve ter se assustado como o outro homem que ele pegou. Algo muito estranho e terrível aconteceu a você, mas não chegou ao ponto de ferir sua mente e sua personalidade. Se você mantiver a calma e aceitar a necessidade de fazer certos reajustes radicais na sua vida, poderá continuar aproveitando o mundo e os proventos de sua erudição. Mas não pode viver aqui.
e não acredito que possa voltar para Londres. Eu aconselharia a América. Você não deve tentar mais nada com aquela coisa. Nada pode ser desfeito agora. A situação iria apenas piorar se você tentasse fazer ou invocar algo. Você não está tão perdido quanto poderia, mas deve sair daqui imediatamente e se manter afastado. Deveria agradecer aos céus por isso não ter ido mais longe. Vou prepará-lo o mais prontamente que me for possível. Houve uma certa mudança na sua aparência pessoal. Ele sempre causa isso. Mas, num novo país, você poderá se acostumar. Há um espelho do outro lado do quarto e vou levá-lo até ele. Você terá um choque, porém não verá nada repulsivo. Eu agora estava tremendo com um medo mortal, e o homem barbado quase teve de me amparar enquanto me conduzia ao espelho do outro lado do quarto, com a fraca luz, isto é, aquela que já estava anteriormente sobre a mesa, não a lanterna ainda mais fraca que ele trouxera, em sua mão livre. O que vi no espelho foi isso. Um homem magro e escuro, de estatura mediana, trajando o hábito clerical da igreja anglicana, aparentando em torno de 30 anos e com óculos sem aros e de hastes de aço, reluzindo sob uma testa amarelada e olivácea de altura anormal. Era o primeiro homem silencioso a chegar, que havia queimado os seus livros. Pelo resto da minha vida, em meu aspecto exterior, eu seria aquele homem. Fim. A Coisa na Soleira da Porta, H.P. Lovecraft, 1933. É verdade que disparei 6 balas na cabeça do meu melhor amigo. No entanto, espero mostrar por esse testemunho que não sou seu assassino. A princípio serei chamado de louco, mais louco que o homem em quem atirei em sua cela no sanatório de Arkham. Mais tarde, alguns dos meus leitores vão avaliar cada afirmação, relacioná-la com os fatos conhecidos e se perguntar como eu poderia ter pensado de forma diferente ao confrontar a evidência daquele horror, aquela coisa na soleira da porta. Até então eu também não via nada além de loucura nas histórias absurdas das quais participei. Mesmo agora me pergunto se fui enganado ou se não estou louco, afinal. Eu não sei, mas outros têm coisas estranhas para contar sobre Edward e Asenath Derby, e até mesmo a apática polícia é incapaz de explicar aquela última visita terrível. Tentaram, sem muito sucesso, elaborar uma teoria sobre alguma brincadeira ou um aviso medonho dado por criados que haviam sido dispensados, mas em seu íntimo eles sabem que a verdade é algo infinitamente mais terrível e inacreditável. Então afirmo que não assassinei Edward Derby. Em vez disso, eu o vinguei, e ao fazê-lo, expurguei a terra de um horror cuja sobrevivência poderia ter libertado terrores imensuráveis sobre toda a humanidade. Existem zonas negras de sombra que cingem nossos caminhos cotidianos, e de vez em quando alguma alma maligna irrompe de uma passagem. Quando isso acontece, o homem que sabe deve atacar antes de calcular as consequências. Conheci Edward Pickman Derby por toda a sua vida. 8 anos mais novo que eu, ele era tão precoce que tínhamos muito em comum desde os 8 anos dele e os meus 16. Ele era a criança estudiosa mais fenomenal que já conheci, e aos 7 anos escrevia versos de um estilo sombrio, fantástico e quase mórbido que surpreendia seus tutores. Talvez a educação particular, o isolamento e os mimos tenham algo a ver com seu florescimento prematuro. Filho único, ele tinha fragilidades orgânicas que assustaram seus pais e os fizeram mantê-lo rigorosamente preso ao lado deles. Nunca era autorizado a sair sem sua ama e raras vezes tinha uma chance de brincar sem restrições com outras crianças. Tudo isso, sem dúvida, alimentou uma estranha e secreta vida interior no menino, com a imaginação como sua única via de liberdade. De qualquer forma, seu aprendizado na juventude foi prodigioso e bizarro, e seus escritos me cativavam, apesar da minha maioridade.
Naquela época eu tinha inclinações para as artes de um tipo um tanto grotesco e encontrei nesse menino mais novo um raro espírito irmão. O que estava por trás do amor que compartilhávamos pelas sombras e maravilhas era, sem dúvida, a cidade antiga, deteriorada e sutilmente assustadora em que vivíamos. Arkham, amaldiçoada por bruxas, assombrada por lendas, cujo amontoado de frágeis telhados à holandesa e balaustradas georgianas em ruínas cultivou os séculos ao lado da obscura e murmurante Universidade Miskatonic. Com o passar do tempo, me voltei para a arquitetura e desisti do meu projeto de ilustrar um livro de poemas demoníacos de Edward, mas nossa camaradagem não sofreu por isso. O estranho gênio do jovem Derby desenvolveu-se notavelmente e, em seu 18º ano, sua lírica de pesadelo causou frisson quando foi lançada sob o título de Azathoth e Outros Terrores. Ele era correspondente próximo do conhecido poeta baudelairiano Justin Geoffrey, que escreveu O Povo do Monolito e morreu gritando em um hospício em 1926, depois de uma visita a uma vila sinistra e mal vista na Hungria. No tocante à autoconfiança e aos assuntos práticos, no entanto, Derby teve o desenvolvimento prejudicado por sua existência mimada. A saúde melhorara, mas seus hábitos de dependência infantil eram incentivados e cultivados por pais excessivamente protetores, de modo que nunca viajou sozinho, tomou decisões independentes ou assumiu responsabilidades. Desde cedo se notou que ele não seria páreo em lutas nas arenas comercial ou profissional, mas a fortuna da família era tão grande que tal condição não constituiu uma tragédia. Ao chegar ao início da vida adulta, ainda conservava um enganoso aspecto pueril. Louro e de olhos azuis, ele tinha a pele tenra de uma criança, e suas tentativas de cultivar um bigode só eram perceptíveis às custas de muito esforço. A voz era suave e agradável, e sua vida mimada e ociosa lhe conferia um ar de juventude rechonchuda, no lugar da gordura de uma meia-idade precoce. Tinha boa estatura, e seu belo rosto o teria transformado em um cavalheiro galante, não fosse a timidez que o mantinha isolado em meio aos livros. Os pais de Derby o levavam ao exterior todo verão, e ele foi rápido em absorver os aspectos superficiais do pensamento e da expressão europeus. Com seu talento digno de Poe, voltou-se cada vez mais para o decadente, e outras sensibilidades e anseios artísticos despertavam em seu ser. Debatíamos longamente naqueles tempos. Eu tinha passado por Harvard, estudado no escritório de um arquiteto de Boston, me casado e enfim retornar a Arkham para exercer minha profissão, fixando residência na casa de minha família na Saltonstall Street, já que meu pai se mudara para a Flórida devido à saúde. Edward costumava me visitar quase todas as noites, até que passei a encará-lo como um membro da família. Ele tinha um jeito característico de tocar a campainha ou fazer soar a aldraba, que acabou se tornando um verdadeiro código, de modo que, depois do jantar, eu sempre ouvia os familiares 3 toques rápidos seguidos por mais 2 depois de uma pausa. Eu visitava a casa dele com menos frequência e lá observava, com inveja, os volumes obscuros de sua biblioteca em constante crescimento. Derby passou pela Universidade Miskatonic em Arkham, uma vez que seus pais não permitiam que se afastasse deles. Entrou aos 16 anos e completou seu curso em 3, especializando-se em literatura inglesa e francesa e recebendo notas altas em tudo, menos em matemática e ciências. Ele se misturava muito pouco com os demais alunos, embora olhasse com inveja para os ousados ou boêmios, cuja linguagem superficialmente inteligente e pose irônica sem sentido ele imitava, e cuja conduta duvidosa desejava ter coragem de adotar. O que ele fez foi se tornar um devoto quase fanático das obras de ocultismo tradicional, pelas quais a biblioteca da Miskatonic era e ainda é famosa. Sempre superficialmente às voltas com a fantasia e a estranheza, ele mergulhou fundo nas runas e nos enigmas deixados por um passado fabuloso para a orientação ou perplexidade da posteridade. Ele lia coisas como o terrível Liber Ivonis,
o Unaussprechlichen Kulten de von Junst e o Proibido Necronomicon, do árabe louco Abdul al-Azred, embora não dissesse a seus pais que os vira. Eduardo tinha 20 anos quando o meu único filho nasceu, e pareceu satisfeito quando batizei o recém-chegado ao mundo de Edward Derby Upton, em sua homenagem. Aos 25 anos, Edward Derby era um homem prodigiosamente culto e um poeta e fantasista famoso, embora sua falta de contatos e ausência de responsabilidades tivesse retardado seu desenvolvimento literário, tornando seus produtos muito livrescos e calcados em modelos. Eu era talvez seu melhor amigo. Considerava-o uma mina inesgotável de tópicos teóricos essenciais, enquanto ele me tinha como conselheiro para quaisquer assuntos que não quisesse confidenciar aos pais. Ele permaneceu solteiro, mais pela timidez, inércia e proteção dos pais do que por inclinação, e circulava apenas muito restrita e superficialmente em sociedade. Quando eclodiu a guerra, tanto a saúde quanto a timidez arraigada o mantiveram em casa. Fui enviado a Plattsburgh como comissionado, mas nunca fui para o exterior. Então, os anos passaram. A mãe de Edward morreu quando ele tinha 34 anos, e durante meses meu amigo permaneceu incapacitado por algum estranho mal psicológico. Contudo, seu pai o levou para a Europa, onde ele conseguiu superar o problema sem consequências visíveis. Depois pareceu sentir uma espécie de euforia grotesca, como se derivada da fuga parcial de alguma prisão invisível. Ele começou a se misturar ao grupo mais avançado da universidade, apesar de sua meia-idade, e se fez presente em algumas circunstâncias extremamente selvagens, chegando a pagar por uma grave chantagem, fui seu credor, para que o pai não fosse informado de sua presença em certo incidente. Alguns dos rumores sussurrados sobre esse louco grupo da Universidade Miskatonic eram dignos de nota. Falava-se até mesmo em magia negra e acontecimentos que desafiavam qualquer credibilidade. Parte 2. Edward tinha 38 anos quando conheceu Asenath Waite. Ela tinha, julgo eu, cerca de 23 na época e fazia um curso especial em metafísica medieval na Miskatonic. A filha de um amigo a conhecia, da escola Hall, em Kingsport, e estava inclinada a evitá-la por causa de sua estranha reputação. Ela era morena, pequena e muito bonita, exceto pelos olhos excessivamente protuberantes, mas algo em sua expressão incomodava pessoas sensíveis demais. Eram, no entanto, em grande parte sua origem e postura que faziam com que as pessoas em geral a evitassem. Ela pertencia à família Waite de Innsmouth, e lendas sombrias se aglomeraram por gerações sobre Innsmouth, cidade arruinada e meio deserta, e sua gente. Há histórias sobre terríveis pactos feitos por volta de 1850 e sobre um estranho elemento, não exatamente humano, nas antigas famílias do porto de pesca degradado, contos como os que apenas antigos Yankees eram capazes de conceber e repetir com a devida grandeza e efeito. O caso de Asenath era agravado pelo fato de ela ser filha de Ephraim Waite, já numa idade avançada, com uma esposa desconhecida que sempre aparecia sob um véu. Ephraim morava numa mansão meio decadente na Washington Street, em Innsmouth, e aqueles que tinham visto o lugar, sempre que podiam, as pessoas de Arkham evitavam ir a Innsmouth, declaravam que as janelas do sótão estavam sempre fechadas e que sons estranhos às vezes surgiam dali no cair da noite. O velho era conhecido por ter sido um prodigioso estudante de magia em sua época e rezava a lenda que ele podia suscitar ou reprimir tempestades no mar segundo sua vontade. Eu o vira 1 ou 2 vezes em minha juventude quando ele viera a Arkham para consultar tomos proibidos na biblioteca da faculdade, e eu detestara seu rosto lupino e saturnino com barba grisalha. Ele morrera louco, sob circunstâncias bastante estranhas, pouco antes de a filha, que por seu testamento ficara sob a tutela do diretor, entrar na Hall School,
mas ela fora sua pupila morbidamente entusiasmada e diabolicamente parecida com ele às vezes. O amigo cuja filha fora à escola com Asenath Waite contou muitas coisas curiosas quando a notícia do contato de Edward com ela começou a se espalhar. Asenath, ao que parece, se comportava como uma espécie de maga na escola e, de fato, parecia capaz de realizar algumas maravilhas bem desconcertantes. Ela professava ser capaz de despertar tempestades, embora seu aparente sucesso fosse geralmente atribuído a um talento incomum em prevê-las. Os animais no geral não gostavam dela, e Asenath podia fazer qualquer cachorro uivar com certos movimentos de sua mão direita. Houve momentos em que exibiu indícios de conhecimento e linguagem muito singulares e muito chocantes para uma jovem. Quando assustou as colegas de escola com alguma expressão maliciosa ou piscar de olhos inexplicáveis e parecia extrair uma ironia obscena e efusiva de sua situação atual. Mais incomuns, porém, foram os casos bem comprovados de sua influência sobre outras pessoas. Ela era, sem dúvida, uma verdadeira hipnotista. Ao olhar de um modo estranho para qualquer colega, muitas vezes dava a essa pessoa uma sensação distinta de personalidade trocada, como se o sujeito fosse colocado momentaneamente no corpo da maga e conseguisse olhar para seu corpo real, cujos olhos ardiam e se projetavam com uma expressão alienígena do outro lado do quarto. Asenath costumava fazer declarações selvagens sobre a natureza da consciência e sobre a sua independência da estrutura física, ou pelo menos dos processos da vida da estrutura física. Sua maior fúria, no entanto, era que ela não era um homem, já que acreditava que um cérebro masculino tinha certos poderes cósmicos únicos e de longo alcance. Caso tivesse o cérebro de um homem, declarava ela, não só seria capaz de igualar, como de superar seu pai no domínio de forças desconhecidas. Edward conheceu Asenath em uma reunião de intelectuais, realizada na moradia de um dos alunos, e não conseguia falar de outro assunto quando veio me ver no dia seguinte. Ele a achava repleta dos interesses e da erudição que mais o atraíam, e, além disso, ficou absolutamente encantado por sua aparência. Eu nunca tinha visto a jovem, e me lembrava apenas vagamente de algumas referências pontuais, mas sabia de quem se tratava. Parecia lamentável que Derby estivesse tão agitado por causa dela, mas não falei nada para desencorajá-lo, já que a atração prospera diante de obstáculos. Ele não a tinha mencionado ao pai, me contou. Nas semanas que se seguiram, o jovem Derby não falou de outro assunto que não fosse Asenath. Comentava-se então a bravura outonal de Edward, apesar de todos concordarem que ele não aparentava nem de perto sua idade real, nem de modo algum parecia uma companhia inadequada por causa de sua bizarra divindade. Estava apenas ligeiramente barrigudo, apesar de rugas e linhas. Asenath, por outro lado, tinha pés de galinha prematuros, derivados do exercício de uma vontade intensa. Mais ou menos nessa época, Edward levou a moça para me visitar e de imediato percebi que o interesse dele não era de forma alguma não correspondido. Ela olhava para ele continuamente com um ar quase predador e percebi que a intimidade deles não podia ser desfeita. Logo depois recebi a visita do velho Sr. Derby, a quem sempre admirei e respeitei. Ele ouvira as histórias da nova amizade de seu filho e arrancara toda a verdade do menino. Edward pretendia se casar com Asenath e estivera até mesmo procurando casas no subúrbio. Reconhecendo minha influência em geral grande em relação a seu filho, o pai se perguntou se eu poderia ajudar a interromper aquele caso tão despropositado. Lamentei, mas expressei dúvidas quanto ao meu poder de fazê-lo. Naquele momento não se tratava da fraqueza de Edward, mas da força da mulher. A criança perene transferira sua dependência da imagem parental para uma imagem nova e mais forte, e não havia o que se pudesse fazer a respeito. O casamento foi realizado um mês depois, por um juiz de paz, de acordo com a vontade da noiva. O Sr. Derby, a meu conselho, não ofereceu oposição, e ele, minha esposa, meu filho e eu assistimos à breve cerimônia. Os outros convidados eram os jovens rebeldes da universidade. Asenath havia comprado a velha casa dos Crowninshield, na região, no final da High Street, e eles decidiram se estabelecer ali depois de uma curta viagem a Innsmouth,
de onde 3 empregados e alguns livros e utensílios domésticos seriam trazidos. Provavelmente não era tanta consideração por Edward e seu pai quanto um desejo pessoal de estar perto da faculdade, de sua biblioteca e seu público sofisticado que fizeram Aseneth se estabelecer em Arkham em vez de retornar de vez para sua cidade natal. Quando Edward me visitou depois da lua de mel, achei que ele parecia um pouco mudado. Aseneth fez com que se livrasse do bigode ralo, mas havia mais do que isso. Parecia mais sóbrio e pensativo, trocando sua costumeira rebeldia infantil por um olhar quase genuíno de tristeza. Eu não sabia dizer se gostava ou não daquela mudança, pois ela me intrigava. Sem dúvida, naquele momento ele parecia mais adulto e normal do que nunca. Talvez o casamento fosse algo bom. Será que a mudança de dependência não poderia levar a uma neutralização e, em seguida, a uma independência responsável? Ele viera só, pois Aseneth estava muito ocupada. Ela havia trazido um vasto estoque de livros e equipamentos de Innsmouth. Debbie estremeceu ao falar o nome, e estava terminando a restauração da casa e das dependências de Crowninshield. A casa de Aseneth naquela cidade era um lugar bastante inquietante, mas certos objetos na casa haviam ensinado a ele algumas coisas surpreendentes. Ele progredia rápido no folclore esotérico, agora que tinha a orientação de Aseneth. Alguns dos experimentos que ela propunha eram muito ousados e radicais, e ele não se sentia à vontade para descrevê-los. Mas Debbie confiava nos poderes e nas intenções dela. Os 3 criados eram muito esquisitos. Um casal incrivelmente idoso que trabalhara para o velho Ephraim e se referia ocasionalmente a ele e à falecida mãe de Aseneth de maneira enigmática, e uma jovem morena que tinha notáveis feições anômalas e parecia exalar um odor perpétuo de peixe. Parte 3. Nos 2 anos seguintes, vi Debbie cada vez menos. Passavam-se às vezes 15 dias sem a sequência familiar de 3 e 2 toques na porta da frente. E quando me visitava, ou quando, como acontecia com infrequência crescente, eu o visitava, ele se mostrava muito pouco disposto a conversar sobre assuntos cruciais. Agora já não emitia opiniões ou comentários sobre os estudos ocultos que antes costumava descrever e discutir em detalhes, e preferia não falar da esposa. Ela envelhecera tremendamente desde o casamento, a ponto de, por mais incrível que parecesse, aparentar mais idade do que o marido. Seu rosto tinha a expressão mais concentrada e determinada que conheci, e toda a sua compleição parecia estar dotada de uma repulsividade vaga e impossível de se determinar. Minha esposa e meu filho perceberam isso, tanto quanto eu, e todos nós deixamos gradualmente de visitá-la. Algo pelo que, segundo Edward admitiu em um dos seus momentos de infantilidade indiscreta, ela foi absolutamente grata. De vez em quando, os Dubbies faziam longas viagens, ao que tudo indicava para a Europa, embora Edward às vezes insinuasse destinos obscuros. Foi depois do 1º ano que as pessoas começaram a falar sobre as mudanças em Edward Dubby. Eram conversas bastante casuais, pois a mudança era puramente psicológica, mas suscitaram alguns pontos interessantes. De vez em quando parecia que Edward estava usando uma expressão e fazendo coisas nada compatíveis com sua natureza costumeiramente passiva. Por exemplo, embora antes não fosse capaz de dirigir um carro, agora às vezes era visto em disparada, entrando ou saindo da garagem de sua antiga casa com o poderoso Packard de Aseneth, manejando-o como um perito e travando embates no tráfego com habilidade e determinação totalmente alheias à sua natureza habitual. Em tais situações parecia estar sempre de volta de alguma viagem, ou iniciando-a. Qual tipo de viagem ninguém podia imaginar, embora ele quase sempre preferisse a estrada de Innsmouth. Contudo, o estranho era que a metamorfose não parecia totalmente agradável. Nesses momentos, as pessoas diziam que ele lembrava muito a esposa, ou o próprio Ephraim Wade, ou talvez esses momentos parecessem antinaturais, porque eram tão raros. Às vezes, horas depois de partir, ele voltava visivelmente letárgico no banco de trás do carro, enquanto um motorista ou mecânico, obviamente contratado, dirigia. Além disso, seu aspecto preponderante nas ruas durante seus cada vez menos frequentes giros sociais
inclusive, posso dizer, as visitas à minha casa, era o da antiga passividade indecisa, com sua infantilidade irresponsável ainda mais marcada do que no passado. Enquanto o rosto de Asenath envelhecera, Edward, afora essas ocasiões excepcionais, na verdade se entregara a uma espécie de imaturidade exagerada, exceto quando um traço da nova tristeza ou entendimento se iluminava em seu semblante. Era de fato muito intrigante. Enquanto isso, os Dubbs haviam quase abandonado o círculo alegre de universitários, não por sua própria repulsa, ouvimos, mas porque algo em seus estudos atuais chocava até os mais insensíveis entre os outros decadentes. Foi no terceiro ano do casamento que Edward começou a me sugerir abertamente certo medo e insatisfação. Ele deixava escapar comentários sobre as coisas estarem indo longe demais e falava de uma forma sombria sobre a necessidade de salvar sua identidade. No começo ignorei tais referências, mas com o tempo comecei a questioná-lo com cautela, lembrando que a filha de minha amiga dissera sobre a influência hipnótica de Asenath sobre as outras garotas da escola. Os casos em que as alunas pensavam que estavam no corpo de Asenath, olhando para si mesmas no outro lado da sala. Esse interrogatório pareceu deixá-lo ao mesmo tempo assustado e grato. E certa vez ele murmurou alguma coisa sobre precisar ter uma conversa séria comigo mais tarde. Mais ou menos nessa época, o velho Sr. Dubb morreu, fato pelo qual mais tarde me senti muito grato. Edward ficou muito triste, embora de forma alguma atrapalhado. Ele havia visto surpreendentemente pouco o pai desde o casamento, pois Asenath concentrara em si todo o sentido vital de vínculo familiar do marido. Alguns o chamavam de insensível em sua perda, sobretudo porque começaram a aumentar as ocasiões de exposição daquela alegria e confiança ao volante. Ele agora queria voltar para a antiga mansão dos Dubb, mas Asenath insistiu em ficar na casa dos Crowninshield, a qual se adaptara bem. Não muito tempo depois, minha esposa ouviu algo curioso de uma amiga, uma das poucas pessoas que não haviam abandonado os Dubbs. Ela estava no fim da High Street, em visita ao casal, e viu o carro sair rapidamente da garagem com Edward esbanjando confiança e arrogância ao volante. Tocando a campainha, foi informada pela repugnante moça de que Asenath também não estava. Contudo, por acaso olhou para dentro da casa ao sair. Ali, em uma das janelas da biblioteca, ela vislumbrou um rosto que na mesma hora se recolhera. Um rosto cuja expressão de dor, derrota e melancólica desesperança era indescritivelmente pungente. Era, com a costumeira força dos traços, o rosto de Asenath. No entanto, a visitante podia jurar que naquele momento eram os olhos tristes e confusos do pobre Edward, que olhavam pela janela. As visitas de Edward agora se tornavam um pouco mais frequentes, e suas sugestões ocasionalmente se tornaram concretas. Não era possível acreditar no que ele dizia, mesmo em Arkham, com tantos séculos, lendas e assombrações. Mas ele fez uso de seus saberes sombrios com uma sinceridade e convencimento capazes de colocar em questão sua sanidade. Falou sobre reuniões terríveis em lugares solitários, ruínas ciclópicas no coração da mata do Maine, sob as quais grandes escadarias levam a abismos de segredos noturnos, de ângulos complexos que permitem a travessia de paredes invisíveis a outras regiões do espaço e do tempo, e de hediondas trocas de personalidade, que permitiam a exploração de lugares remotos e proibidos, de outros mundos e diferentes dimensões espaço-temporais. Às vezes ele atestava certas insinuações malucas, exibindo objetos que me deixavam perplexo. Objetos de coloração indescritível e textura desconcertante, como nunca ouvira falar na Terra, cujas curvas e superfícies insanas não respondiam a nenhum objetivo concebível, tampouco a uma geometria terrestre. Essas coisas, dizia ele, vieram de fora, e sua esposa sabia como obtê-las.
De vez em quando, mas sempre com sussurros amedrontados e ambíguos, ele sugeria coisas sobre o velho Ephraim Wade, que vira vez ou outra na biblioteca da faculdade nos velhos tempos. Esses esboços nunca eram bem delimitados e pareciam girar em torno de uma dúvida especialmente horrível sobre se o velho bruxo estava mesmo morto, em um sentido espiritual e corporal. Às vezes, Debbie interrompia de forma abrupta suas revelações e eu me perguntava se Asenath poderia ter captado suas palavras à distância e o impedido por algum tipo desconhecido de encantamento telepático, algum poder do tipo que ela exibira na escola. Sem dúvida, a esposa suspeitava de que ele havia me contado coisas, pois, conforme as semanas se passavam, ela tentava interromper as visitas com palavras e olhares de uma potência inexplicável. Só com dificuldade ele conseguia me ver, pois, ainda que fingisse estar indo para algum outro lugar, alguma força invisível costumava lhe obstruir os movimentos, ou o fazia esquecer seu destino por um instante. Em geral, suas visitas ocorriam quando Asenath estava ausente, longe em seu próprio corpo, como estranhamente dizia. Ela sempre descobria mais tarde. Os criados observavam suas idas e vindas, mas era evidente que achava que não era recomendável fazer algo drástico. Parte 4. Já haviam-se passado mais de 3 anos desde o casamento de Debbie, naquele dia de agosto, quando recebi o telegrama vindo do Maine. Eu não o via fazia 2 meses, mas ouvira dizer que ele estava fora a negócios. Asenath provavelmente estava com ele, embora fofocas atentas declarassem que havia alguém no andar de cima da casa, atrás das janelas, com as cortinas duplas. Os responsáveis por essas fofocas tinham observado as compras feitas pelos criados. E agora o xerife da cidade de Chesumcook havia enviado um telegrama endereçado a mim sobre um louco molhado e sujo que surgiu da floresta cambaleando em meio a delírios e gritando por mim em busca de proteção. Era Edward, e ele tinha sido capaz de lembrar seu próprio nome e meu nome e endereço. Chesumcook fica próxima do cinturão florestal mais selvagem, mais profundo e menos explorado do Maine, e levou um dia inteiro de solavancos febris através de cenários fantásticos e proibitivos para chegar lá em um carro. Encontrei Debbie no porão de uma fazenda do vilarejo, oscilando entre o frenesi e a apatia. Ele me reconheceu na mesma hora e começou a derramar uma torrente de palavras sem sentido e meio incoerentes em minha direção. Pelo amor de Deus! O poço dos Shoggoths, descendo os 6.000 degraus, a abominação das abominações. Eu nunca deixaria ela me levar, mas então me encontrei lá. Yashub-Negorat. A forma subiu do altar, e 500 deles uivavam. A coisa com capuz baliu. Camog. Esse era o nome secreto do velho Ephraim na Assembleia de Bruxos. Eu estava lá, onde ele prometeu que não me levaria. 1 minuto antes, eu estava trancado na biblioteca e, de repente, eu estava lá, onde ela tinha ido com o meu corpo, no lugar de blasfêmia total. O buraco profano, onde o reino negro começa e o observador guarda o portão. Eu vi um Shoggoth, ele mudou de forma. Eu não aguento isso, não vou aguentar. Eu vou matá-la se ela me mandar de novo. Vou matar essa entidade, ele... Isso, eu vou matar. Vou matá-la com minhas próprias mãos. Levei 1 hora para acalmá-lo, mas por fim Debbie se tranquilizou. No dia seguinte, consegui roupas decentes para ele no vilarejo e viajamos juntos de volta para Arkham. Sua fúria histérica se dissipou e ele ficou inclinado ao silêncio. No entanto, começou a murmurar sombriamente consigo mesmo quando o carro passou por Augusta, como se ver uma cidade despertasse nele lembranças desagradáveis. Ficou claro que não queria ir para casa e, considerando as ilusões fantásticas que parecia ter sobre a esposa,
e ilusões sem sombra de dúvida provenientes de alguma aprovação hipnótica a que ele tinha sido submetido, achei que seria melhor que não o fizesse. Decidi mantê-lo comigo a despeito do quanto Aseneth ficasse ofendida. Mais tarde eu o ajudaria a se divorciar, pois com certeza havia fatores mentais que tornavam esse casamento suicida para ele. Quando chegamos a campo aberto novamente, o murmúrio de Derby desapareceu e deixei que ele cabeceasse e cochilasse no assento ao meu lado enquanto eu dirigia. Durante o nosso pôr do sol atravessando Portland, o murmúrio começou de novo, mais claro do que antes, e enquanto ouvia, captei uma torrente absurda de palavras sobre Aseneth. O modo como ela havia atacado os nervos de Edward era claro, pois ele tecera todo um conjunto de alucinações sobre a esposa. Sua situação atual, ele murmurou furtivamente, era apenas uma de uma longa série. Ela estava se apoderando dele, e ele sabia que algum dia Aseneth não permitiria que voltasse. Mesmo agora, ela provavelmente só o deixava porque era obrigada, porque não conseguia aguentar muito tempo de uma só vez. Ela constantemente tomava o corpo do marido e ia a lugares sem nome, para ritos sem nome, deixando-o em seu corpo e o prendendo no andar de cima. Mas às vezes não era capaz de sustentar a situação e ele se encontrava de repente em seu próprio corpo de novo, em algum lugar distante, horrível e quase sempre desconhecido. Muitas vezes ele era deixado em algum lugar assim, como eu o encontrei. Em várias ocasiões, teve que encontrar o caminho de casa estando a distâncias assustadoras e conseguir alguém para dirigir o carro quando o encontrasse. O pior era que ela estava conseguindo manter o controle sobre ele por cada vez mais tempo. Aseneth queria ser um homem, para ser totalmente humana, por isso se apoderou dele. Sentiu nele a mistura de cérebro bem cultivado e vontade fraca. Algum dia ela iria excluí-lo e desaparecer com seu corpo. Desaparecer para se tornar um grande mago como seu pai e deixá-lo abandonado naquela concha feminina que não era sequer exatamente humana. Sim, ele sabia do sangue de Innsmouth agora. Houve uma troca com coisas do mar. Foi horrível. E o velho Efraim, ele conhecia o segredo e, quando envelheceu, fez uma coisa horrenda para se manter vivo. Ele queria viver para sempre. Aseneth teria sucesso. Uma demonstração bem-sucedida já havia ocorrido. Enquanto Derby murmurava, virei-me para olhá-lo de perto, verificando a impressão de mudança que uma análise anterior me permitira. Paradoxalmente, ele parecia em melhor forma do que o habitual, mais firme, mais desenvolvido e normal, e sem o traço de flacidez doentia causada por seus hábitos indolentes. Era como se ele tivesse se tornado de fato ativo e tivesse se exercitado adequadamente pela primeira vez em sua vida mimada, e eu julguei que a força de Aseneth deve tê-lo empurrado para canais inusitados de movimento e vigilância. Mas agora sua mente estava em um estado lastimável, pois ele murmurava loucuras absurdas sobre a esposa, sobre magia negra, sobre o antigo Efraim e sobre alguma revelação que convenceria até a mim. Repetia nomes que eu reconhecia de já esquecidas consultas a volumes proibidos, e às vezes me fazia estremecer com um certo fio de consistência mitológica, de coerência convincente, que atravessava suas incoerências. Repetidas vezes ela se interrompia, como se reunisse coragem para alguma revelação final e terrível. Você não se lembra dele? Os olhos selvagens e a barba desgrenhada que nunca ficou branca. Ele olhou para mim uma vez e eu nunca esqueci. Agora ela me olha desse jeito e eu sei por quê. Ele a encontrou no Necronomicon, encontrou a fórmula. Eu não ouso lhe dizer a página ainda. Direi quando puder ler e entender. Então você saberá o que me engoliu. De novo, de corpo em corpo. Ele nunca quer morrer. O brilho da vida. Ele sabe como quebrar o elo. Pode bruxulear, tíbio por um tempo, mesmo quando o corpo está morto. Vou dar dicas e talvez você adivinhe. Escute, Dan, você sabe por que minha esposa se esforça tanto naquela caligrafia torta e boba dela? Você já viu um manuscrito do antigo Efraim?
Você quer saber por que eu tremi quando vi algumas anotações precipitadas que Asenat fez? Asenat, existe tal pessoa? Porque eles achavam que havia veneno no estômago do velho Efraim? Por que os Gilman sussurram sobre o modo como ele gritava, como uma criança assustada quando enlouqueceu e Asenat o trancou no sótão acolchoado onde o outro estivera? Era a velha alma de Efraim que estava trancada? Quem trancou quem? Porque ele estava procurando por meses por alguém com uma mente boa e uma vontade fraca? Porque ele imprecou por sua filha não ser um filho? Diga-me, Daniel Upton, que troca diabólica foi perpetrada na casa do horror em que aquele monstro blasfemo conservava sua filha confiável, de vontade fraca e meio humana à sua mercê? Ele não fez isso de forma permanente, como ela vai fazer no final comigo? Diga-me, por que aquela coisa que se chama Asenat escreve de forma diferente quando desprevenida, de modo que você não consegue diferenciar sua letra da de... Então a coisa aconteceu. A voz de Derby se transformou em um grito agudo e trêmulo enquanto ele delirava, e de repente tudo parou, quase como num clique mecânico. Pensei naquelas outras ocasiões em minha casa, quando suas confidências cessaram de forma abrupta, quando imaginara que alguma obscura onda telepática da força mental de Asenat intervinha para mantê-la em silêncio. Aquilo, no entanto, era horrível, era algo completamente diferente e, tal como sentia, infinitamente mais horrível. O rosto ao meu lado se retorceu de um modo quase irreconhecível por um instante, enquanto seu corpo era atravessado por um espasmo, como se todos os ossos, órgãos, músculos, nervos e glândulas fossem reajustados para uma postura, um conjunto de tensões e uma personalidade geral radicalmente diferentes. Onde o supremo horror residia, juro pela minha vida que não seria capaz de contar. Varreu-me, contudo, uma onda tão intensa de morbidez e repulsa, uma sensação tão congelante e petrificante de total alienação e anormalidade, que senti minha mão afrouxar-se ao volante. A figura ao meu lado parecia menos meu amigo de longa data do que alguma intrusão monstruosa do espaço exterior. Um feixe vil e amaldiçoado de forças cósmicas desconhecidas e malignas. Hesitei por um momento, mas quase de pronto meu companheiro agarrou o volante e me forçou a trocar de lugar com ele. A noite caía, a escuridão se adensava e as luzes de Portland haviam muito ficado para trás, de modo que não pude ver muito do seu rosto. O brilho de seus olhos, no entanto, era espantoso. E eu sabia que agora ele deveria se encontrar naquele estado estranhamente energizado, tão diferente de seu eu habitual que tantas pessoas haviam notado. Parecia estranho e inacreditável que Edward Derby, tão letárgico, ele que nunca conseguira afirmar-se, que nunca aprendera a dirigir, estivesse me dando ordens e assumindo o volante do meu próprio carro, mas era exatamente isso que se passava. Ele não falou por algum tempo, e no meu inexplicável horror fiquei feliz por isso. Nas luzes de Bidford e Sackle, vi sua boca firme e travada e estremeci ante o brilho dos seus olhos. As pessoas estavam certas, ele ficava incrivelmente parecido com a esposa e com o velho Efraim, quando estava tomado por aqueles humores. Não me admirava que os ânimos fossem antipáticos. Sem dúvida, havia algo antinatural e diabólico neles, e senti o elemento sinistro ainda mais, por causa dos delírios selvagens que eu ouvira. Esse homem, apesar de todo o meu conhecimento ao longo da vida sobre Edward Pickman Derby, era um estranho, uma intrusão de algum tipo de abismo negro. Ele não falou até que estivéssemos em um trecho escuro da estrada, e quando o fez, sua voz me soou totalmente desconhecida. Estava mais profunda, firme e decidida do que jamais a ouvira, e seu sotaque e pronúncia revelavam-se transformados por completo, embora vaga, remota e bastante perturbadoramente me recordasse algo que eu não consegui localizar. Havia, pensei eu, um traço de ironia muito profunda e genuína no timbre,
não a pseudo-ironia autoconfiante e insignificante do imaturo sofisticado que Derby costumava simular, mas algo sombrio, primitivo, penetrante e potencialmente mau. Fiquei estupefato com a retomada do autocontrole depois de momentos de pânico e balbucios. Espero que esqueça o meu ataque lá atrás, Upton, disse ele. Você sabe como ficam meus nervos e acho que pode desculpar essas coisas. Estou imensamente grato, é claro, por essa carona para casa. E você também deve esquecer as coisas malucas que eu possa ter dito sobre minha esposa. E sobre as coisas em geral. Isso é o que vem do excesso de estudo em um campo como o meu. Minha filosofia é cheia de conceitos bizarros, e quando sinto a estafa mental, ela prepara todo tipo de aplicações concretas e imaginárias. Vou descansar a partir de agora. Você provavelmente não vai me ver por algum tempo, e não precisa culpar a Asenat por isso. Essa viagem foi um pouco estranha, mas tudo é muito simples. Existem alguns tesouros indígenas nas florestas do norte. Pedras erguidas, coisas assim, que significam muito no folclore, e Asenat e eu estamos investigando a fundo essas coisas. Foi uma pesquisa difícil, então dou a impressão de ter perdido a cabeça. Preciso pedir que alguém vá buscar o carro quando eu chegar em casa. Um mês de descanso me colocará nos eixos de novo. Não me lembro exatamente o que falei durante a conversa, pois o desconcertante desaparecimento do meu companheiro de viagem preencheu toda a minha consciência. A cada momento, meu sentimento de um indescritível horror cósmico aumentava, até que no fim me vi virtualmente em delírio, desejando que a viagem terminasse. Derby não quis deixar o volante, e fiquei aliviado com a velocidade com que Portsmouth e Newburyport ficaram para trás. No entroncamento onde a rodovia principal corre para o interior e se afasta de Innsmouth, temi que meu motorista passasse pela desolada estrada costeira que atravessa aquela cidade medonha. Porém, ele não o fez, passando velozmente por Rowley e Ipswich em direção ao nosso destino. Chegamos a Arkham antes da meia-noite e encontramos as luzes acesas na antiga casa dos Crown & Shield. Derby deixou o carro repetindo apressadamente seus agradecimentos e eu segui para casa sozinho com uma curiosa sensação de alívio. Tinha sido uma viagem terrível, ainda mais terrível porque eu não era capaz de dizer exatamente por quê. E não lamentava a previsão de Derby de um longo período de ausência de minha companhia. Parte 5. Os 2 meses seguintes se passaram cheios de rumores. As pessoas comentavam ter visto Derby mais e mais em seu novo estado energizado, e Asenat raramente se mostrava disponível às poucas pessoas que a visitavam. Recebi apenas uma visita de Edward, quando apareceu por um breve momento no carro de Asenat, devidamente resgatado de onde quer que tivesse sido deixado no Maine, para pegar alguns livros que me emprestara. Encontrava-se em seu novo estado e ficou apenas tempo bastante para algumas observações polidas e evasivas. Estava claro que ele não tinha nada a discutir comigo naquele estado, e percebi que ele sequer se incomodara em dar os velhos 3 e 2 toques ao tocar a campainha. Como naquela noite no carro, senti um horror leve, porém infinitamente profundo, que não conseguia explicar, de modo que sua partida rápida foi um imenso alívio. Em meados de setembro, Derby se ausentou por uma semana, e alguns membros do grupo decadente da faculdade conversaram com ares conhecedores sobre o assunto, insinuando uma reunião com um notório líder de culto recentemente expulso da Inglaterra, que estabelecera sua sede em Nova York. De minha parte, não consegui tirar da cabeça aquela estranha viagem do Maine. As transformações que eu testemunhara me afetara profundamente, e me peguei repetidas vezes tentando explicar a coisa, e o extremo horror que ela me havia inspirado. Mas os rumores mais estranhos eram sobre o choro e os soluços na velha Crown & Shield. A voz parecia ser de mulher, e algumas das pessoas mais jovens achavam que se parecia com Asenat. Era ouvida apenas em raros momentos, e às vezes parecia sufocada, como que à força.
Houve rumores de uma investigação, mas isso foi dissipado um dia quando Asenat apareceu nas ruas e conversou de forma alegre com um grande número de conhecidos, desculpando-se por suas recentes ausências e falando incidentalmente sobre o colapso nervoso e a histeria de um convidado de Boston. O convidado nunca foi visto, mas a postura de Asenat não deixou dúvidas. Então alguém complicou as coisas ao sussurrar que os soluços tinham surgido uma ou duas vezes na voz de um homem. Certa noite, em meados de outubro, ouvi o familiar soar de 3 e 2 toques na porta da casa. Abrindo-a pessoalmente, encontrei Edward e vi na mesma hora que sua postura era a antiga, que eu não via desde o dia de seus delírios naquela terrível viagem de Chesuncook. Seu rosto se contorcia com uma mistura de emoções estranhas, em que o medo e o triunfo pareciam dividir o domínio, e ele olhou furtivamente por cima do ombro enquanto eu fechava a porta atrás dele. Seguindo-me desajeitado até o gabinete, ele pediu um pouco de uísque para acalmar os nervos. Parei de fazer perguntas, mas esperei até que começasse a dizer o que quisesse dizer. Finalmente ele arriscou algumas informações com a voz embargada. Asenat foi embora, Dan. Nós tivemos uma longa conversa ontem à noite, enquanto os criados estavam fora, e a fiz prometer parar de me atacar. É claro que eu tinha certas defesas ocultas que nunca lhe contei. Ela teve que ceder, mas ficou terrivelmente irritada. Fez as malas e partiu para Nova York. Saiu direto para pegar o trem das 8h20 em Boston. Suponho que as pessoas comentarão, mas não posso evitar. Você não precisa mencionar que houve algum problema, apenas diga que ela fez uma longa viagem de pesquisa. Ela provavelmente vai ficar com um de seus horríveis grupos de devotos. Espero que vá para o oeste e peço divórcio de qualquer forma. De qualquer forma, eu a fiz prometer ficar longe e me deixar em paz. Foi horrível, Dan. Ela estava roubando meu corpo, me deixando para fora, me fazendo seu prisioneiro. Deitei-me e fingi deixá-la fazer isso, mas eu tinha que permanecer em vigília. Seria capaz de me planejar se fosse cuidadoso, pois ela não podia ler minha mente de verdade ou em detalhes. Tudo que conseguiu ler sobre meu plano foi uma espécie de humor geral de rebeldia, e ela sempre achou que eu estava à sua mercê. Nunca pensei que poderia ganhar o controle dela, mas alguns feitiços que conhecia funcionaram. Derby olhou por cima do ombro e tomou mais uísque. Peguei aqueles malditos servos esta manhã quando voltaram. Eles foram rudes, fizeram perguntas, mas foram embora. São iguais a ela, pessoas de Innsmouth, e eram unha e carne com ela. Espero que me deixem em paz. Não gostei do jeito que riram quando se afastaram. Preciso ficar com o maior número possível dos velhos criados de papai. Vou me mudar de volta para casa. Suponho que você pense que estou louco, Dan, mas a história de Arkham deve sugerir coisas que confirmam o que eu disse a você. E o que vou dizer? Você viu uma das mudanças também no seu carro, depois que lhe contei sobre Asenat naquele dia, voltando do Maine para casa. Foi quando ela me pegou, me tirou do meu corpo. A última coisa da carona que lembro foi quando eu estava muito nervoso, tentando lhe dizer o que aquela demônia era. Então ela me pegou e num piscar de olhos eu estava de volta na casa, na biblioteca, onde aqueles malditos criados tinham me trancado, e no corpo daquele maldito demônio que nem sequer é humano. Você sabe, foi com ela que você deve ter voltado para casa. Aquele lobo em meu corpo. Você deve ter notado a diferença. Estremeci quando Derby parou. Claro que eu notara a diferença, mas podia aceitar uma explicação tão insana quanto aquela? No entanto, meu interlocutor perturbado estava ficando ainda mais descontrolado. Tive que me salvar! Eu precisava, Dan! Ela teria acabado comigo de vez. No dia de Todos os Santos, eles fazem os ritos do Sabá ao norte de Chesuncook, e o sacrifício teria concluído tudo. Ela teria ficado com meu corpo de vez, teria se tornado eu, e eu teria me tornado ela para sempre. Tarde demais. Meu corpo teria sido dela para sempre. Ela teria se tornado homem, totalmente humana, como desejava.
Suponho que ela teria me tirado do caminho, matado seu próprio ex-corpo, assim como fez antes, assim como ele ou aquela coisa fez antes. O rosto de Edward estava agora assustador e retorcido. Isso chegou desconfortavelmente perto do meu quando sua voz se tornou um sussurro. Você deve ter entendido o que insinuei no carro, que ela não é a Asenath, mas o próprio Efraim. Eu suspeitava 1 ano e meio e agora tenho certeza. Sua caligrafia mostra quanto ela está desprevenida. Às vezes rabisca bilhetes em uma caligrafia que é idêntica à dos manuscritos do pai, e às vezes diz coisas que ninguém além de um velho como Efraim poderia dizer. Ele trocou de corpo com ela quando sentiu a morte chegando. Ela foi a única em que pôde encontrar o tipo certo de cérebro e uma vontade fraca. O pai conseguiu o corpo dela permanentemente, assim como quase pegou o meu, e depois envenenou o velho corpo em que ele a colocou. Você não viu a velha alma de Efraim brilhando nos olhos da demônia dezenas de vezes, e nos meus, quando ela tinha o controle do meu corpo? Edward começou a ofegar e parou para respirar. Eu nada disse, e quando ele recuperou o fôlego, sua voz estava mais próxima do normal. Isso, refleti, era caso para uma casa de repouso, mas não seria eu a mandá-lo para lá. Talvez o tempo e a liberdade longe de Asenath fizessem seu trabalho. Pude ver que ele nunca mais ia se envolver com o ocultismo mórbido novamente. Conto mais depois. Preciso descansar agora. Vou lhe contar uma coisa sobre os horrores proibidos aos quais ela me levou. Algo dos horrores mais antigos que ainda hoje infectam recantos distantes, com alguns sacerdotes monstruosos para mantê-los vivos. Certas pessoas sabem coisas sobre o universo que ninguém deveria saber e podem fazer coisas que ninguém deveria ser capaz de fazer. Estive enfiado até o pescoço no meio de tudo isso, mas acabou. Hoje eu queimaria aquele maldito Necronômico e todo o resto se fosse o bibliotecário da Miskatonic. Mas ela não pode me pegar agora. Preciso sair daquela maldita casa quanto antes e retornar à minha. Sei que você vai me ajudar se eu precisar. Aqueles criados diabólicos, você sabe. E se as pessoas ficarem curiosas sobre a Asenath? Veja, não posso informar o endereço dela. E há certos grupos de pesquisadores, certos cultos, você sabe, que podem entender mal a nossa separação. Alguns têm ideias e métodos curiosamente detestáveis. Sei que você vai ficar no meu lado se algo acontecer, mesmo que eu tenha que lhe contar coisas que o deixarão chocado. Pedi a Edward que ficasse a dormir em um dos quartos de hóspedes naquela noite, e de manhã ele parecia mais calmo. Discutimos certos preparativos possíveis para seu retorno à mansão dos Derby, e eu esperava que ele não perdesse tempo em fazer a mudança. Ele não ligou na noite seguinte, mas o vi com frequência durante as semanas seguintes. Conversamos o mínimo possível sobre coisas estranhas e desagradáveis, mas discutimos a reforma da antiga casa dos Derby e as viagens em que Edward prometeu nos levar, a mim e meu filho, no verão seguinte. De Asenath não dissemos quase nada, pois vi que o assunto era peculiarmente perturbador. A fofoca, claro, era abundante, mas isso não era novidade em relação aos estranhos moradores da velha casa de Crowninshield. Uma coisa de que não gostei foi que o administrador das finanças de Derby deixou escapar em um momento demasiado expansivo no Miskatonic Club sobre os cheques que Edward enviava regularmente para certos Moses e Abigail Sargent e uma Eunice Babson em Innsmouth. Ao que parecia, os criados mal encarados estavam extorquindo algum tipo de pagamento dele, mas meu amigo não havia mencionado o assunto para mim. Desejei que o verão e as férias de meu filho em Harvard chegasse para que pudéssemos levar Edward para a Europa. Ele não estava, logo notei, melhorando tão rápido quanto eu esperava, pois havia algo um pouco histérico em sua euforia ocasional, enquanto seus humores de medo e depressão eram muito frequentes. A velha casa dos Derby ficou pronta em dezembro, mas Edward sempre adiava a mudança.
Embora odiasse e parecesse temer Crownshield, ele era ao mesmo tempo bizarramente escravizado pela casa. Parecia não conseguir começar a desmontar as coisas e inventou todo tipo de desculpa para adiar a ação. Quando falamos do problema, ele me pareceu inexplicavelmente assustado. Um velho mordomo de seu pai, que estava lá com outros criados da família readmitidos, disse-me um dia que as caminhadas sem rumo de Edward pela casa, como se estivesse à espreita, sobretudo no porão, pareciam-lhe estranhas e insalubres. Eu me perguntei se Asenath estava enviando cartas perturbadoras, mas o mordomo afirmou que não havia correspondência que tivesse vindo dela. Parte 6. Foi perto do Natal que Derby desabou, certa noite, durante uma visita que me fez. Eu estava conduzindo a conversa às viagens do próximo verão, quando, de repente, ele gritou e saltou da cadeira com um olhar de medo chocante e incontrolável. Um pânico e uma repulsa cósmicos, que só os abismos infernais do pesadelo poderiam trazer a qualquer mente sã. Meu cérebro, Deus! Dan, ela está puxando meu cérebro do além, batendo, arranhando, aquela demônia mesmo agora! Efraim, Kamog, o poço dos Shogot, Yashub-Nigurat, o bode com 1000 jovens. A chama, além do corpo, além da vida na terra, oh Deus! Eu o puxei de volta para a cadeira e derramei um pouco de vinho em sua boca, enquanto seu frenesi afundava numa apatia muda. Ele não resistiu, mas manteve os lábios se movendo como se falasse consigo mesmo. Logo percebi que tentava falar comigo, e inclinei meu ouvido para a boca para pegar as palavras fracas. De novo, ela está tentando. Eu deveria ter imaginado, nada pode parar essa força, nem a distância, nem a magia, nem a morte. Vem, principalmente à noite, não posso sair, é horrível, oh Deus, Dan, se você soubesse como eu, quanto é horrível. Quando ele colapsou em estupor, eu o apoiei com travesseiros e deixei que o sono normal o alcançasse. Não chamei um médico, pois sabia o que seria dito sobre sua sanidade e desejava dar à natureza uma chance, se possível. Ele acordou à meia-noite e o levei para a cama no andar de cima, mas ele se foi de manhã. Saiu silenciosamente da casa e seu mordomo, quando atendeu ao telefone, disse que estava em casa andando impacientemente pela biblioteca. Edward desmoronou rapidamente depois disso. Não voltou à minha casa, mas eu lhe fazia visitas diárias. Ele sempre permanecia sentado em sua biblioteca, olhando para o nada e tendo um ar de quem escuta algo anormal. Às vezes falava de modo racional, mas sempre sobre assuntos triviais. Qualquer menção a seu problema, a planos futuros ou a Asenath o levava a um ataque. Seu mordomo disse que ele tinha convulsões assustadoras à noite, durante as quais ele podia chegar até a se machucar. Tive uma longa conversa com seu médico, seu banqueiro e seu advogado, e finalmente levei o médico com 2 colegas especialistas para visitá-lo. Os espasmos que resultaram das primeiras perguntas foram violentos e dignos de pena. E naquela noite um carro fechado levou seu pobre corpo em luta para o sanatório de Arkham. Fui instituído seu guardião e o visitava 2 vezes por semana, quase chorando ao ouvir seus gritos selvagens, seus sussurros apavorantes e repetições terríveis de frases como "Eu tinha que fazer isso, ela vai me pegar, lá embaixo, no escuro, mãe, Dan, salve-me. Quanta esperança de recuperação havia, ninguém era capaz de me dizer. Mas eu fiz de tudo para manter o otimismo. Edward precisava ter um lar, caso emergisse, e então transferi seus criados para a mansão dos Derby, o que com certeza seria sua escolha se estivesse são. O que fazer em relação a Crownshield com sua organização complexa e suas coleções de objetos absolutamente inexplicáveis, eu não conseguia decidir.
Assim, os deixei por hora intocados, ordenando que a empregada de Dub tirasse o pó dos quartos principais uma vez por semana e o encarregado do aquecimento providenciasse o fogo nesses dias. O pesadelo final veio antes do dia da apresentação de Jesus no templo, anunciado com cruel ironia por um falso brilho de esperança. Certa manhã, em fins de janeiro, o sanatório telefonou para informar que Edward recobrara a razão de repente. Sua memória contínua, disseram eles, estava gravemente prejudicada, mas a sanidade em si era certa. É claro que ele deveria permanecer algum tempo em observação. Contudo, havia poucas dúvidas sobre o resultado. Com tudo correndo bem, ele com certeza teria alta em uma semana. Apressei-me a encontrá-lo com incontida felicidade, mas fiquei perplexo quando uma enfermeira me levou ao quarto de Edward. O paciente levantou-se para me cumprimentar, estendendo a mão com um sorriso educado. Entretanto, vi num instante que ele tinha a personalidade estranhamente energizada, daquela forma tão alheia à sua própria natureza. A personalidade competente que eu achara vagamente terrível e que o próprio Edward uma vez jurara ser a alma intrusa de sua esposa. Havia aqueles mesmos olhos brilhantes, tão parecidos com os de Asenath e os do antigo Efraim, e a mesma boca travada. E quando ele falou, pude sentir a mesma ironia penetrante e repelente em sua voz, a ironia profunda e impregnante do mal em potencial. Aquela era a pessoa que havia dirigido meu carro durante a noite 5 meses antes, a pessoa que eu não vira desde aquela breve visita quando ele havia esquecido o tradicional toque à porta e agitara aqueles medos nebulosos sobre mim. E agora me enchia do mesmo sentimento obscuro de alienação blasfema e hediondez cósmica inefável. Ele falava amistosamente dos preparativos para a alta, e nada me restava senão concordar, apesar de algumas lacunas notáveis em suas memórias recentes. No entanto, eu tinha uma sensação terrível de que algo estava inexplicavelmente errado e anormal. Havia horrores ali que eu não conseguia alcançar. Aquela era uma pessoa sã, mas era mesmo o Edward Dub que eu conhecia? Se não, quem ou o que era? E onde estava Edward? Deveria ganhar a liberdade ou o confinamento? Ou deveria ser extirpado da face da terra? Havia uma sugestão do absurdo e sarcástico em tudo o que a criatura dizia. Os olhos de Asenath emprestavam uma zombaria especial e desconcertante a certas palavras, acerca da rápida liberdade obtida após um confinamento especialmente difícil. Devo ter me comportado de maneira muito estranha e me senti aliviado ao bater em retirada. Durante todo aquele dia e o seguinte, torturei meu cérebro com o problema. O que tinha acontecido? Que tipo de mente olhava através daqueles olhos alienígenas no rosto de Edward? Eu não conseguia pensar em nada a não ser naquele enigma obscuro e terrível, e desisti de qualquer esforço para retomar minhas atividades normais. Na segunda manhã, o hospital telefonou para dizer que o paciente recuperado assim se mantinha, e, ao anoitecer, eu estava perto de um colapso nervoso, um estado que admito, embora outros afirmem que ele nublava minha visão subsequente. Não tenho nada a dizer sobre esse ponto, exceto que nenhuma loucura minha poderia explicar todas as evidências. Parte 7. Final. Foi no meio da noite, depois daquela segunda noite, que um horror absoluto explodiu em mim e carregou meu espírito de um pânico negro e apertado, do qual ele nunca mais conseguiu se livrar. Tudo começou com um telefonema pouco antes da meia-noite. Eu era o único de pé e, sonolento, atendi a ligação na biblioteca. Ninguém parecia estar na linha, e eu estava prestes a desligar e ir para a cama quando meu ouvido captou uma leve sugestão de som do outro lado. Alguém tentava, sob grandes dificuldades, proferir as palavras. Enquanto ouvia, pensei ter escutado uma espécie de ruído borbulhante meio líquido, glu, 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 que tinha uma estranha sugestão de divisões inarticuladas e ininteligíveis de palavras e sílabas. Perguntei quem é, mas a única resposta foi glu, 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 glu. Eu só podia supor que o ruído era mecânico, porém, imaginando que poderia ser um caso de aparelho quebrado, capaz de receber, mas não reproduzir a voz, acrescentei: não consigo ouvi-lo.
É melhor desligar e experimentar o serviço de informações. Imediatamente ouvi o aparelho ser desligado do outro lado. Isso, afirmo, ocorreu pouco antes da meia-noite. Quando a ligação foi rastreada mais tarde, descobriu-se que vinha de Crowninshield, embora ainda faltasse meia semana para a criada encarregada da limpeza estar lá. Vou apenas indicar o que foi encontrado na casa. Um caos em um depósito remoto do porão, os rastros, a sujeira, um guarda-roupa revirado às pressas, as marcas desconcertantes ao telefone, os utensílios da escrivaninha mal utilizados e em desordem e um fedor detestável que pairava sobre tudo. A polícia, pobre coitada, tem suas teoriazinhas presunçosas e ainda está procurando por aqueles criados sinistros que haviam sumido em meio a um frenesi violento. Eles falam de uma vingança macabra pelas coisas que foram feitas e dizem que eu fazia parte de tudo porque era o melhor amigo e conselheiro de Edward. Idiotas! Eles acham que aqueles palhaços brutais poderiam ter forjado aquela caligrafia? Acham que poderiam ter trazido o que mais tarde sobreveio? São cegos para as mudanças naquele corpo que era de Edward? Quanto a mim, agora acredito em tudo que Edward Derby me contou. Há horrores além da vida que não suspeitamos. E de vez em quando o mal a espreita no homem os chama, de modo que ficam a nosso alcance. Refraim, Asenat, aquele diabo os convocou, e eles engolfaram Edward do mesmo modo que agora me engolfam. Posso ter certeza de que estou seguro? Esses poderes sobrevivem à vida em sua forma física. No dia seguinte, na parte da tarde, quando saí de minha prostração e fui capaz de andar e falar de forma coerente, fui ao hospício e o matei, por Edward e pelo mundo. Mas posso ter certeza até que ele seja cremado? Estão mantendo o corpo por algumas tolas autópsias a serem realizadas por médicos diferentes. Mas eu afirmo que ele precisa ser cremado. Ele precisa ser cremado. Ele que não era Edward Derby quando atirei. Ficarei louco se ele não for, pois posso ser o próximo. Mas a minha vontade não é fraca e não deixarei que seja minada pelos terrores que sei que se agitam em torno dela. Uma vida. Efraim, Asenat e Edward. Quem mais agora? Eu não serei expulso do meu corpo, não trocarei de corpo com aquele morto-vivo, cravado de balas no manicômio. Mas deixe-me tentar contar esse horror final de forma coerente. Não vou falar do que a polícia persistentemente ignorou. As histórias daquela coisa anã, grotesca e fétida, encontrada por pelo menos 3 viajantes na High Street antes das 2 horas da manhã, e a natureza das pegadas únicas em certos lugares. Vou dizer apenas que eram cerca de 2 horas da manhã quando a campainha e a aldraba me acordaram. A campainha e a aldraba, manipuladas alternada e inseguramente numa espécie de desespero fraco, e cada uma tentando manter o antigo sinal de Edward de 3 e 2 toques. Desperto do meu sono profundo, minha mente entrou em tumulto. Derby na porta e lembrando o antigo código. Aquela nova personalidade não se lembrava disso. Edward estava de repente de volta ao seu estado normal? Por que ele estava aqui, evidenciando tanta pressa e nervosismo? Tinha sido libertado antes do tempo ou havia escapado? Talvez, pensei enquanto vestia um hobby e descia as escadas, seu retorno a si próprio tivesse provocado delírios e violência, revogando sua dispensa e levando-o a uma corrida desesperada pela liberdade. O que quer que tivesse acontecido, aquele era o bom e velho Edward de novo, e eu o ajudaria. Quando abri a porta na escuridão coberta de elmos, uma rajada de vento insuportavelmente fétido quase me lançou prostrado. Engasguei de náusea e por um segundo mal vi a figura anã e corcunda nos degraus. O chamado havia sido de Edward, mas quem era aquele arremedo asqueroso? Para onde Edward tivera tempo de ir? Seu toque havia soado um segundo antes de a porta se abrir. A criatura usava um dos sobretudos de Edward, a barra quase tocando o chão e as mangas dobradas para trás, mas ainda cobrindo as mãos. Na cabeça havia um chapéu de aba larga, enquanto uma echarpe de seda preta ocultava-lhe o rosto. Quando fui à frente a passos infirmes, a figura fez o som semilíquido que eu tinha ouvido ao telefone. Glup, glup, e me empurrou um grande papel, escrito em letras pequenas, empalado na margem de baixo por um longo lápis.
Ainda me recuperando do fedor mórbido e inexplicável, peguei o papel e tentei lê-lo à luz da porta. Não restava dúvida de que era a escrita de Edward, mas porque ele havia escrito quando estava perto bastante para me visitar, e porque a escrita estava tão desajeitada, instável e grosseira, eu não conseguia distinguir nada na penumbra da luz fraca. Então, voltei para a entrada de casa, a figura anã a passos pesados e mecânicos logo atrás, mas parando na soleira da porta. O odor desse mensageiro singular era realmente aterrador, e eu esperava, não em vão, graças a Deus, que minha esposa não acordasse e se deparasse com ele. Então, enquanto lia a carta, senti meus joelhos cederem debaixo de mim e minha visão escurecer. Eu estava no chão quando recobrei a consciência, aquela maldita folha ainda apertada na minha mão rígida de medo. Isto é o que dizia. Vá ao sanatório e mate-a. Extermine-a. Não é mais Edward Derby. Ela me pegou. É Asenat. E ela está morta há 3 meses e meio. Menti quando disse que tinha ido embora. Eu a matei. Precisei. Foi repentino, mas estávamos sozinhos e eu estava no meu corpo. Vi um candelabro e esmaguei sua cabeça. Ela teria acabado comigo definitivamente no dia de Todos os Santos. Enterrei-a na despensa mais distante da adega, sob algumas caixas velhas, e limpei todos os vestígios. Os criados suspeitaram na manhã seguinte, mas eles têm tantos segredos que não ousam contar à polícia. Eu os dispensei, mas Deus sabe o que eles e outros do culto farão. Pensei por um tempo que tudo ficaria bem, e então senti o puxão em meu cérebro. Eu sabia o que era. Devia ter me lembrado. Uma alma como a dela, ou a de Efraim, não chega a se ligar ao corpo e segue existindo após a morte, enquanto houver corpo. Ela estava me pegando, me fazendo mudar de corpo com ela, tomando meu corpo e me colocando naquele cadáver enterrado no porão. Eu sabia o que estava por vir, por isso perdi o controle e tive que ir para o sanatório. Então aconteceu. Eu me encontrei sufocado no escuro, na carcaça apodrecida de Asenat, lá embaixo no porão, sob as caixas onde a coloquei. E eu sabia que ela devia estar em meu corpo no sanatório, permanentemente, pois havia passado o dia de Todos os Santos, e o sacrifício funcionaria, mesmo sem ela estar lá, sã e pronta para ser lançada como uma ameaça ao mundo. Eu estava desesperado e, apesar de tudo, consegui cavar minha saída dali. Estou deteriorado demais para conversar. Não conseguia falar ao telefone, mas ainda posso escrever. Darei um jeito de trazer a você esta última palavra e aviso. Mate aquele demônio se você valoriza a paz e o conforto do mundo. Certifique-se de que o corpo será cremado. Se você não fizer isso, ele continuará vivo, de corpo em corpo para sempre, e eu não sei dizer o que fará. Mantenha-se longe da magia negra, Dan. É o negócio do diabo. Adeus, você tem sido um grande amigo. Diga à polícia o que quer que eles acreditem e lamento muito por arrastar você para dentro disso. Estarei em paz em breve. Esta coisa não vai aguentar muito mais. Espero que você possa ler isso. E mate aquela criatura, mate-a! Atenciosamente, Edward. Foi só depois que consegui ler a última metade da carta, pois desmaiei no final do 3º parágrafo. Desmaiei de novo quando vi e senti o cheiro do que se acumulava no limiar onde o ar quente o atingia. O mensageiro não se movia, nem tinha mais consciência. O mordomo, mais resistente do que eu, não desmaiou diante do que encontrou na entrada pela manhã. Em vez disso, telefonou para a polícia. Quando chegaram, fui levado para a cama, mas a outra massa jazia onde desmoronara durante a noite. Os policiais colocaram lenços nos narizes. O que eles, por fim, encontraram dentro da roupa estranhamente desmantelada de Edward era, sobretudo, um horror liquefeito. Havia ossos também, e um crânio esmagado. Alguns trabalhos odontológicos identificaram positivamente o crânio como sendo de Asenat.